Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisi. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 43. Intimidade dá fruto e poder. É uma lei natural. Acontece que eu sou um perito nesse campo. Minha esposa e eu temos 6 filhos e eu posso dizer com autoridade absoluta que cada um deles é o resultado da relação íntima que eu tenho com minha esposa. Em todo o mundo natural, árvores, abelhas, aves, coelhos, urso e baleias beluga, nenhum dá fruto sem intimidade. Dito de outra forma, você não pode ter filhos ou gerar frutos sem comunhão. Da mesma forma, não podemos produzir o fruto do Espírito sem entrar em um relacionamento íntimo com Jesus. Você está tendo um tempo difícil sendo amoroso? Estendendo a bondade? Expondo o autocontrole? Tendo paciência? Seu problema é provavelmente uma falta de intimidade. Chegue mais perto de Jesus e você vai achar que você dá frutos novamente. Você não precisa nem tentar fazê-lo. Fruto é o resultado natural de intimidade. É por isso que Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, do 4 ao 6, NVI. Permanecer é intimidade. Intimidade é adoração. Se você adorar Jesus, o resultado natural é uma vida espiritualmente fecunda. Boa adoração nos capacita a mostrar o caráter de Cristo. Que tal poder? Bem, sem ser ofensivo, a incapacidade de reproduzir é chamada de impotência. Impotência significa não ter poder. Deus é onipotente, o que significa que Ele é todo-poderoso, ou capaz de reproduzir-se por todo lugar. Através da nossa intimidade com Ele, Deus está reproduzindo a si mesmo em nós. Ele não está apenas reproduzindo seu caráter, que é o fruto do Espírito, mas Ele está reproduzindo seu poder, que inclui os dons do Espírito. É por esse poder, movendo-se através de nós, que Ele cura, salva, liberta, profetiza e faz todo tipo de milagres. Boa adoração nos capacita a fazer a obra de Cristo. Você vê, a mesa e o candelabro estão lado a lado, porque a mesa é a comunhão através da qual o fruto e os dons do Espírito habitam na nossa vida. E o candelabro é a iluminação espiritual, através do qual somos capazes de compreender e buscar a comunhão com Cristo. Os dois precisam um do outro e do ciclo de fora um do outro. Intimidade leva à revelação. Revelação leva à intimidade. Comunhão leva ao poder. O poder leva à comunhão. Adoração leva-nos à semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo nos leva a adorar. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 18, NVI. O que isso significa? Isso significa que todos nós, na intimidade irrestrita, que é a comunhão, estamos vendo Jesus e sendo feitos como Ele, a pia.
e tendo cada vez mais do seu poder e caráter pelo Espírito de Deus, o candelabro. Novamente, vemos o tabernáculo de Deus no processo da nossa adoração e formação espiritual. A igreja morta. Existe tal coisa assim como uma igreja morta? Se sim, como pode ser? Por favor, note. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2, do 4 ao 5, NVI. Gostaria de usar esse versículo preocupante como um trampolim para mergulhar em algo que está fora de equilíbrio na igreja. Espero fazê-lo sem irritar você e fazendo com que feche esse livro. Você vai ler esta sessão em oração e levá-la ao Senhor? Do meu pequeno canto do mundo, eu olho ao redor e vejo igrejas em cada esquina. Campanários decoram o horizonte. Eu percebo que nós na América somos, como Paulo comentou com os atenienses, um povo muito religioso. Mas ter um santuário não faz um grupo das pessoas da igreja. A presença de Deus no meio delas as torna uma igreja. Alguns anos atrás eu estava visitando uma congregação local. Era uma igreja de porte médio, talvez 700 pessoas. O pastor havia me convidado para vir visitar e ver se talvez eu poderia querer integrar a sua equipe como pastor de adoração. Então eu estava prestando muita atenção ao que estava acontecendo durante o culto. Orei. Senhor, dá-me visão para este lugar. Eu quero saber qual espírito está trabalhando aqui e se deseja ou não que eu sirva nesta congregação. Algumas coisas tornaram-se imediatamente claras. Primeiro, a equipe de louvor era muito talentosa e eles sabiam disso. Havia um monte de exageros inúteis acontecendo e os músicos e cantores estavam fazendo o melhor trabalho, dirigindo a minha atenção para eles, do que eles estavam fazendo de dirigir a minha atenção para o Senhor. A guitarra elétrica foi me deixando louco. Agora sou músico e eu amo algumas frases saborosas, mas esse cara solava todo o tempo, sobre tudo. Ele não estava adorando. Culto serve e adora a Jesus. Esse cara estava servindo e adorando o seu talento. Muitos dos músicos eram assim. Isto é um sinal de orgulho, o espírito de auto-entronização. E a congregação? Não tinha muita coisa acontecendo lá. As pessoas não estavam louvando ou adorando a Deus. A maioria assistia. Eu estava colocando a minha antena para ver se eu podia sentir paixão pela presença de Deus. Infelizmente, eu não podia. Eu me peguei pensando, cara, eu não sinto a presença de Deus aqui mesmo. Quando o pastor subiu na plataforma, começou a dançar ao redor, gritando: "Ó igreja, você não pode sentir o Espírito Santo neste lugar? O Espírito Santo está forte aqui hoje. Você não ama o Espírito Santo? Só amamos o Espírito Santo, não é, igreja?" Para o resto do culto, tudo que eu ouvi falar foram os dons do Espírito Santo. Eu prestava muita atenção e Jesus não foi mencionado uma só vez ou abordado no referido culto, nenhuma vez. Agora, eles estavam conversando sobre o poder durante toda a manhã, mas nenhuma sombra do que foi demonstrado. Essa igreja tinha reputação de ser viva, mas estava morta.
É possível que uma igreja pense que está espiritualmente viva, mas ser destituída do Espírito de Deus? Novamente, eu direcionei sua atenção para as palavras de Jesus à congregação local. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Apocalipse 3, do 1 ao 3, NVI. Aparentemente é possível de fato. Como chegamos a este lugar? Apocalipse 2, 4 diz que morremos espiritualmente quando abandonamos o nosso primeiro amor. E quem é o nosso primeiro amor? Jesus Cristo. Aqui está um paradoxo. O Espírito Santo não permanece em uma igreja que ama os dons do Espírito. O Espírito Santo habita em uma igreja que ama Jesus Cristo. Lembre-se, é através da intimidade com Deus que nós damos frutos e o poder do Espírito Santo. É uma ofensa ao Espírito Santo quando amamos o seu poder mais do que amamos a Jesus. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus, nunca para si mesmo. É o propósito do Espírito Santo e o prazer de nos levar a uma profunda relação com Deus, não em profunda admiração por sua capacidade. Uma das maneiras mais fáceis de ofender o Espírito Santo é tirar o nosso foco e nossas paixões de Cristo e colocá-los em outra coisa, mesmo se eles forem direcionados para o próprio Espírito. Você pode pensar que estou errado sobre isso, mas Apocalipse 2,5 continua dizendo: arrependei-vos e fazei as coisas que vocês faziam desde o início. Quais foram as coisas que você fez no início? Como agiu quando você se apaixonou pela primeira vez pelo Salvador da sua alma? Volte a essa paixão. Retorne a esse desejo de intimidade. Por quê? Porque Jesus diz: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que significa isso?